A hotelaria a partir de agora. Um tour sobre a nova experiência hoteleira e seus desafios. Boa tarde a todos. Quero agradecer aos participantes por aceitarem nosso convite e por nos permitirem conhecer suas opiniões sobre essa nova normalidade. E ao nosso público por se juntarem a nós nesse exercício, o que com certeza será muito agregador para todos. Há algumas semanas conversamos sobre o futuro da indústria hoteleira. Embora os resultados sejam esclarecedores sobre seus importantes fatores financeiros e de saúde, também nos deixou clara a necessidade de ampliar a conversa e incluir um novo capítulo para ouvir as intenções de design e procedimentos que emergirão na reabertura da indústria hoteleira, cada vez mais perto. Hoje, reunimos 3 grandes profissionais que, com seus conhecimentos, nos ajudarão a compreender como serão nossas experiências como hóspedes nesse novo mundo. Com isso, acreditamos firmemente que seremos capazes de esclarecer a incerteza em que nos encontramos sobre o assunto e poderemos fornecer diretrizes para discussões atuais e futuras. Tenho o prazer de apresentar os participantes do painel de hoje. Paulo Mâncio, Sênior Vice-Presidente ACO, DTS, Souza América. Formado em Engenharia Civil pelo Instituto Mauá de Tecnologia, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Continuing Education Programa Civil Engineer in English Proficiency pela California State University, URM, MBA Luxury Hospitality Management, nas 3 instituições citadas. Sênior Vice-Presidente da ACO Souza América, há mais de 17 anos na empresa, é responsável por todos os portfólios de novas construções e unidades. Membro do Conselho na BBX Brasil e Inices. Membro do Conselho Executivo no Green Building Council Brasil. Membro investidor na BR Angels, sempre focado em conectar pessoas e soluções. José Cunha, diretor Latam Bureau Veritas. Engenheiro químico, formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, mestrando em Gestão para Competitividade, também pela FGV. Ingressou na Bureau Veritas em 2001, trabalhando em diversas posições nas áreas de consultoria, treinamento e certificação. Junto à sua equipe, implementa mudanças, melhora processos e entrega um desempenho superior na indústria de serviços, incluindo serviços de certificação, consultoria, outsourcing, técnico e treinamento. Como diretor de divisão de negócios, lidera equipes de vendas e marketing, operações, serviço ao cliente, finanças e time técnicos, com mais de 300 colaboradores. Eduardo Manzano, arquiteto, CEO na MDA Studio. Arquiteto e urbanista, fundador e diretor de design da MDA Studio, uma das mais importantes empresas de arquitetura do Brasil. Tem mais de 30 anos de experiência em arquitetura para hotéis, planejamento corporativo e planejamento urbano, destacando-se pela busca pela excelência em projeto, sempre com foco nos resultados para o seu cliente e na qualidade da experiência do usuário. Ele é o único arquiteto do país aprovado por 5 das 5 maiores redes de hotéis do mundo. Diretor de importantes escritórios internacionais de arquitetura, como a VOA Associates e a Perks Will. Foi responsável pelo desenvolvimento de projetos das redes de hotéis americanas e europeias, Marriott, Hyatt, Hyndman e Hilton. Um dos seus projetos mais importantes foi a modernização do icônico Hotel Nacional do Rio de Janeiro. Atualmente é vice-presidente de planejamento urbano no Instituto Smart City Business America e foi membro efetivo do Conselho da Conferência Internacional de Hotéis do Brasil.
além de coordenador dos projetos do Circuito Histórico de Pousadas do Ministério do Turismo do Brasil. Carlos Marichal. VP Mohawk América Latina e Caribe. Carlos ingressou na Mohawk Industries em 1993. Ao longo de sua carreira em negócios internacionais, ele posicionou a marca como uma das melhores da indústria, sendo uma marca líder e a mais reconhecida na região. Com mais de 30 anos de experiência no ambiente de carpetes e revestimentos, Carlos foi diretamente responsável por representar a Mohawk, de 17 representantes que cobrem toda a América Latina. Seu trabalho nos fornece o foco estratégico necessário para continuar a maximizar todas as oportunidades, ajudando a Mohawk a enfrentar os desafios de crescimento nesse importante mercado. Como será a nossa dinâmica? Para hoje, temos programado um talk que faremos algumas perguntas sobre os espaços, como será a reabertura dos hotéis diante da atual situação e como deverá ser a experiência para os hóspedes. Nossa intenção é que, durante essa conversa, possamos esclarecer como será um hotel com design consciente, a respeito das condições sanitárias em que vivemos hoje e o que esperar dos protocolos e procedimentos dessa reabertura. Terá duração média de 1 hora. Se desejar, nosso chat será aberto e, se possível, faremos uma pequena sessão de perguntas no final. Se o tempo acabar, enviaremos as respostas e demais informações por e-mail. Os profissionais dessa mesa redonda compartilharão ideias e ações de como irão garantir a seus hóspedes de que as suas instalações serão seguras e limpas, e como os hotéis poderão recuperar seus negócios através de mudanças para atender os novos protocolos. Muito obrigada, Paulo, José e Eduardo. E agora passo a palavra ao moderador Carlos Marichal. Muito boas tardes a todos. Eduardo, Paulo e José, muito obrigado por estar aqui conosco. Em breve vamos fazer algumas perguntas em geral. Vamos a começar agora. Sua expectativa para a indústria hoteleira no mundo pós-Covid-19? Paulo, pode indicar? Olha, Carlos, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite de participar aqui com vocês nesse talk. Parabenizar a Mohawk. Também é um prazer estar ao lado de feras como o Eduardo Manzano, José Cunha e você, mais uma vez, Carlos. Prazer estar aqui para compartilhar ideias e aprender um pouco com todos vocês. Vou contar rapidamente como é que foi o fechamento dos hotéis e todo o impacto do Covid na indústria hoteleira e a nossa expectativa de agora para frente. Todos nós sabemos que nós tivemos o primeiro impacto do Covid-19 na Ásia, e lá nós temos uma presença muito importante, nós temos muitos hotéis. Pra você ter uma ideia, nós temos mais de 1.000 hotéis contando a Ásia toda. É um mercado, como um todo, muito importante para a Cor. E logo que começou o Covid, a partir de dezembro de 2019, 1º de janeiro de 2020, a China começou lá já em lockdown. Muitos hotéis fecharam. A grande maioria dos hotéis foram fechados por questões econômicas e não por força de lei. Alguns lugares também foram fechados por força de lei. Passado um tempo, eu vou falar rapidamente na linha do tempo, em fevereiro, março, a Ásia começou a reabrir e a Europa começou a fechar, porque aí o Covid veio atingindo esse lado do mundo, a Europa especificamente, e aí teve todo o impacto que todos nós escutamos profundamente na Itália, na Espanha, na França, e todos os hotéis, 95% dos hotéis foram fechados. Um ou outro hotel foi utilizado para corpo médico, um ou outro hotel foi utilizado, e é até um trabalho que a Cor fez, foi utilizado para problemas de pessoas
que casais que eventualmente tinham algumas diferenças, onde um ou outro teve que sair de casa por algum problema, até mesmo de violência, nós acolhemos essas pessoas até como um trabalho importante social que nós temos e outras razões. Então, ficamos com alguns hotéis abertos, mas poucos. A grande maioria foi fechado. E aí chegou, em meados de março, chegou essa grande pandemia nas Américas, atingindo profundamente a América do Sul. É bem verdade também que no começo atingiu até de leve, nós não tínhamos, nem sabíamos direito que estava chegando, ou não tínhamos maneiras acuradas de medir isso, então imaginávamos até que estávamos sendo atingidos de forma leve, mas assim não foi. E logo todos os estabelecimentos, os hotéis, os restaurantes, centro de convenções foram fechados e assim por diante. Nós chegamos a fechar 90% do nosso portfólio, cada uma dessas regiões. Aqui na América do Sul, onde é o meu perímetro, nós chegamos a fechar 90% dos hotéis. Nós estamos já reabrindo os hotéis. Então, vou te dar um exemplo real. Curitiba já reabriu os hotéis. Algumas capitais, onde a gente tem vários hotéis, nós estamos abrindo 1 ou 2 hotéis. Dos 450 hotéis aqui na América do Sul, nós já reabrimos 163 hotéis. Então, já uma parcela desses hotéis foram reabertos. E aí, a gente, nessa parcela de hotéis reabertos, a gente fez um trabalho gigante. Fizemos vários trabalhos, mas convém explicar um pouco mais sobre esse trabalho interessante, que foi os protocolos sanitários e operacionais, bastante profundos, olhando, sobretudo, para um grande problema, que é o nosso cliente, como dar segurança para o nosso cliente, como proteger o nosso cliente. Então, nós estamos nessa onda, objetivamente é o que você me pergunta. Nós estamos exatamente nesse momento, desde o começo de meados de junho até agora e até julho, na reabertura dos hotéis, para e passo, com os protocolos muito seriamente, com as pessoas muito conscientes, e a gente acredita que até agosto a gente deve ter todos os hotéis abertos, digamos, voltando para o que todos nós estamos chamando de new normal, né? O novo normal, com os protocolos implementados e várias outras coisas que durante esse talk a gente vai detalhar. Muito obrigado, Paulo. Eduardo, e para você, qual é a expectativa? A nossa expectativa está muito alinhada com a expectativa do Paulo, né? Porque os escritórios de arquitetura, eles dependem muito dos hotéis estarem operando. Em março, o escritório estava com 21 projetos no radar, caiu para 2, uma semana depois da ação da pandemia, e aos poucos, já nos últimos 10 dias, a gente já está com 7 propostas novas de hotéis, alguns já contratados, né? Inclusive um trabalho junto com o Paulo. Então, eu acredito que até julho, mais ou menos, a gente começa a ter um cenário um pouco mais claro. A parte de projeto é uma parte que está muito afetada, porque, por exemplo, os hotéis que estavam, os projetos que eram ligados a retrofit, são projetos que pararam. Por quê? Porque o dinheiro que a pessoa tinha para o retrofit, provavelmente ela manteve para manter o hotel funcionando. Né? Agora, todos os projetos novos que estão aparecendo no escritório, onde orçamentos estão fechados, são projetos ou de conversão de um prédio que era escritório e vira hotel, ou de simplesmente um projeto de greenfield. Coisas que lá para trás era mais difícil de acontecer. Mas pouco a pouco a gente está tendo uma retomada e uma retomada sustentável. Acho que isso é promissor. Interessante. Obrigado, Eduardo. Você, quer agregar algo? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, obrigado pela oportunidade, pelo convite da Mohawk. Sobre a indústria de hotéis, de fato, está com 2 super especialistas aí. O que a gente vê, que confirma tudo que o Paulo já disse,
é um grande interesse das redes de hotéis pelos serviços de certificação, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, e todo mundo procurando reabrir seus negócios. Então, de fato, tem muito interesse e todo mundo, os líderes da indústria fazendo isso com muito cuidado, né, com muita consideração, com muito planejamento. Prevenir a Covid-19 não é apenas colocar álcool em gel na bancada, tem uma questão muito importante de processos, de procedimentos, do comportamento dos empregados dos hotéis, dos funcionários dos hotéis. Então, os desafios são enormes, porque a gente precisa gerar confiança para o público consumidor no geral e para o público consumidor da hotelaria. E a gente tem procurado auxiliar os nossos clientes aí no âmbito aí de ajudá-los a gerar confiança. Obrigado. Eu acho que cada quem tem uma diferença em todo esta pandemia, não? Mas para você, José, onde deve começar as medidas de segurança e higiene? Escutou? Sem dúvida que tudo passa muito por segurança, por higiene. Essas coisas podem ter diferentes graus de implementação, né? Então, distanciamento social, tem coisas que se manter 1,5 metro, manter 2 metros de distância entre as pessoas, tem alguns tipos de indústria que isso funciona bem. Tem outros lugares onde isso não é possível pela natureza do negócio, e aí você precisa de medidas complementares, proteções físicas, barreiras físicas. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é importante reconhecer que a gente ainda está aprendendo sobre a doença, né? Então, já tive clientes que me ligaram e perguntaram: olha, o que você acha da solução A ou da solução B? Porque eu vi que uma empresa no México instalou isto ou aquilo, e ainda tem muito pouco de certeza científica, né? Tem muito pouco de segurança de dados. Então, a gente ainda está aprendendo muito. Então, a gente está na expectativa de uma vacina, que a gente não sabe quando chega, não sabe qual vai ser a eficácia, qual a disponibilidade, e, ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a lidar com esta pandemia. E, claro, começa por higiene, começa por limpeza, começa por desinfecção, começa muito por comportamento, né? Então, coisas que eram possíveis no passado, em termos de adensamento, aí o Eduardo, é claro, é a melhor pessoa para falar sobre isso, não só nos hotéis, mas em escritórios, não vão ser mais possíveis no futuro, né? Então, os desafios são enormes, mas, sem dúvida, eles começam muito por higiene, limpeza, desinfecção e comportamento das pessoas. Verdade. Obrigado, José. O Paulo, que gostaria de comentar sobre respeito? Dando sequência ao que o José e o Eduardo comentaram, é importante contextualizar aonde a gente está, o que a gente conhece desse vírus, que é o famoso Covid-19, e como que a gente está trabalhando e qual que é o eixo estratégico que a gente decidiu adotar. Diante de todo aquele time frame que eu expliquei para vocês, desde a Ásia, da Europa e da América, uma coisa em comum que a gente sabe sobre o Covid-19, o que os médicos, os grandes infectologistas, as grandes redes de TV, um ponto em comum é que ninguém sabe muita coisa. Todo mundo sabe muito pouco. Muito guessing, muito achismo, o que é natural, mas a verdade é que ninguém crava alguma coisa, uma informação. A própria maior entidade do mundo de saúde, que é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela já fez mudanças de statements, o que também é natural, porque ela também está aprendendo. Então, diante dessa situação de um não conhecimento profundo disso, nós fomos por um outro eixo estratégico, que é olhar para o cliente e qual a característica comum desse cliente.
E esse cliente tem uma característica comum, muito clara, que é o medo, a paura, o temor, o que é natural também, aliás, é um sentido do ser humano. E a gente pensou, como que no nosso negócio tão importante, como um bem da sociedade, como um serviço para a sociedade, como que a gente podia ajudar a mitigar esse medo? E o que nós fizemos? Então, aquilo que eu já expliquei aqui no princípio, nós estabelecemos protocolos profundos, detalhados, desde a maneira como um colaborador vai se vestir e o que ele vai vestir, quanto tempo ele pode usar máscara, o que ele tem que fazer para entrar e sair de um apartamento. Eu te faço uma pergunta bastante lógica, né? Todo mundo fala em temperatura, em estabelecimentos comerciais. Se entra uma pessoa no teu estabelecimento que está com 38 graus, o que você faz? Então, todos esses protocolos estabelecem guidelines, diretrizes de como fazer. Então, nós trabalhamos nisso e não paramos por aí. Nós implementamos isso. Nós estamos, conforme eu falei, nós estamos abrindo os hotéis, nós estamos implementando. Então, a gente está fazendo mudanças nos nossos restaurantes. A gente colocou uma coisa que eu acho extremamente útil e quase não vista, os tapetinhos químicos. A pessoa entra no nosso hotel, ela pisa no produto químico, ela esteriliza o sapato, a sola de sapato, onde ela podia eventualmente trazer o vírus ali na sola de sapato. Soluções que a gente foi encontrando. E, por fim, para finalizar essa minha resposta, a gente achou que não valia só a gente fazer e a gente falar que a gente ia fazer. A gente precisava ter uma palavra, um olhar, uma visão e uma certificação de uma entidade internacional. Uma pessoa que está vindo agora, está pegando um avião ou está pegando o seu carro e vindo do Espírito Santo para o Paraná, para Curitiba, ele precisa ter certeza que ele ficando num Ibis, num Novotel, num Mercure, que ele vai estar seguro, que a probabilidade de infecção dele é quase zero. Com os nossos protocolos, a gente ajuda muito, mas aí que nós adotamos essa parceria com o Bureau Veritas, que é uma das maiores certificadoras do mundo, se não a maior. Por uma coincidência, também uma companhia sediada inicialmente na França. Então, nós fizemos esse acordo inicial na Europa e aí decidimos trabalhar com José Cunha, com o time dele, aqui no Brasil e na América do Sul, e fizemos esse acordo, esse contrato com a Bureau Veritas também aqui para a América do Sul. Então, aqui na América do Sul, a gente vai ter uma certificação Accor, com os nossos protocolos que chama All Safe, e a gente vai ter uma certificação internacional, indubitável, inquestionável. Não somos nós que estamos dizendo que a gente está fazendo bem feito. Uma segunda empresa vai lá no Novotel Morumbi, lá do lado do Albert Einstein, e vai dizer, esse hotel é seguro, esse hotel está seguindo os protocolos e está fazendo a gestão sanitária, que é bem diferente de gestão de higiene. Higienização e sanitização são duas coisas, agora a gente está fazendo sanitização. Então foi por isso que, como a gente está reabrindo os hotéis e qual o eixo estratégico que a gente adotou, e uma das companhias que está nos ajudando muito nesse momento é a certificadora Bureau Veritas. Obrigado, Paulo. Estou com ganas de viajar também. E o Eduardo, gostaria de agregar alguma coisa? Não, o Paulo e o eles falaram uma coisa que é a realidade. Hoje, o viajante ele só vai para um lugar se ele se sentir seguro. Né? Então, os hotéis que investiram em questão de protocolos, na questão operacional, questão de processos, para essa questão da higienização, da sanitização, são os hotéis que vão sair na frente. Da mesma forma, os hotéis que investiram em tecnologia, para eu não precisar ter tanto contato assim com as pessoas de recepção, com funcionários, etc. Então, hoje, grandes hotéis, você abre a porta do seu quarto com o seu celular. Então, eu elimino um pouco desse contato. Eu estou fazendo esse webinar aqui direto de Pirenópolis, em Goiás, eu fiquei, e fazia 90 dias que eu não viajava, que eu não entrava no avião. Eu fiquei horrorizado
porque o aeroporto de Guarulhos está exatamente como sempre foi, parecendo uma rodoviária, né? Só que o que acontece? A gente já tem no nosso DNA, desde março, uma preocupação tão grande com o processo, com a questão da higiene, com a questão da separação das pessoas, etc., porque a gente já começa a ficar preocupado. Isso é uma coisa que vai ir até o final. Os hotéis que não investiram e que não gastaram energia pensando nesses processos agora e nesses protocolos, são hotéis que fatalmente vão ficar para trás, porque entre um hotel que tem a percepção que aquele hotel está ok, e para um hotel que eu vou achar, será que trocaram a fronha naquele travesseiro? Porque não basta colocar o álcool gel, né? Não é só o álcool gel, é a fronha, é o colchão, são superfícies laváveis, é o elevador. A chance do meu hotel performar neste momento de novíssimo e novo normal, né? Eu batizo de novíssimo até a vacina, e depois da vacina é o novo normal. O hotel é investindo nisso. É investindo nisso, não tem como. Agora é para profissional. Hotelaria, mais do que nunca, é para profissionais. Obrigado, Eduardo. Vamos iniciar perguntas dirigidas para os convidados. Paulo, qual é o seu plano de recuperação a curto e longo prazo? Uma ideia, mais ou menos? Bom, eu vou delinear. Tudo passa, evidentemente, agora, nesse momento delicado, passa propriamente, inicialmente, pela reabertura dos hotéis. Então, como eu já mencionei, nós já temos um plano, por exemplo, de chegar ao final de junho agora com já 210 hotéis reabertos. Na América Hispânica também, aqui na América do Sul, nós chamamos de Brasil, e todos os países são hispânicos. Na América Hispânica, que nós temos hoje 74 hotéis, eles vão começar a reabrir, alguns já começaram a reabrir. Então, tudo passa neste momento pela reabertura dos hotéis. Propriamente, para a retomada econômica, existem 2 cenários. E aí, esses cenários, eu gostei do termo do Edu Manzano sempre irreverente, com boas ideias, aí, o novíssimo normal. É uma questão, agora, do novíssimo normal. Você imagina, Carlos, se por acaso nós tivermos uma vacina, se der tudo bem, o que não é normal, e nós tivermos uma vacina ainda no segundo semestre, em meados de outubro e novembro, a tendência das coisas voltarem a acelerar depois da abrangência mencionada pelo José Cunha, porque também tem que se ver a eficácia e a abrangência. Se tiver uma vacina que é fabricada na Suécia, mas aqui no Brasil a gente não tiver acesso, não funciona para nada. Ainda bem que existe um laboratório muito sério, 2 laboratórios no Brasil, trabalhando na cofabricação dessa vacina. Isso são notícias animadoras. Então, esse primeiro cenário está baseado na reabertura dos hotéis e um ponto fundamental, um milestone, vai ser a vacina. Se ela for logo, a partir da vacina, da eficácia, e a gente poder utilizar ela em larga escala aqui no Brasil e na América do Sul, depois da vacina, a gente tem 1 ano de retomada. Então, eu acho que depois da vacina, a gente volta ao normal econômico depois de 1 ano. Por quê? Porque tem uma coisa chamada medo, tem uma coisa chamada preocupação, tem uma coisa chamada acomodação, tem também um novo normal no sentido de comportamento de viagem, que as pessoas vão, por exemplo, vou te dar um exemplo curiosíssimo, né? Quando reabriu a China, a gente percebeu que aumentaram em 60% o número de vendas de carros na China. Aumentaram 60%. As pessoas tinham medo de entrar num ônibus, tinham medo de entrar no trem, no metrô, e começaram a andar com o seu carro, viajar mais com o seu carro. Então, o turismo também regional e o que nós chamamos de rodoviário
voltou muito forte, os hotéis onde você acessava com o carro voltaram muito forte. Então, essa é uma característica que a gente vê como um primeiro cenário. Um segundo cenário, um pouco mais complexo, onde a vacina vai demorar mais tempo. E aí, quanto mais ela demora, também demora o retorno. Quanto mais a gente vai... Vamos imaginar que a gente só tem a vacina no final do primeiro semestre de 2021. Dali a um ano e meio, a gente volta ao normal e isso acarretaria chegar lá em 2023. Então, são dois cenários. Quero crer que a gente poderia ter um bom cenário, que seria o primeiro cenário, mas tudo vai depender dos próximos acontecimentos, da abertura dos hotéis, da vacina, da retomada do novo normal. E a gente está muito sério nessa pegada. Mas, evidentemente, que os impactos são extremamente dolorosos, mas a gente vai tentar mitigar ao máximo esses impactos e voltar ainda mais forte. Verdade. Muito obrigado, Paulo. O José, Paulo falou sobre o sistema de certificação OSAFE. Qual é a ideia de quais serão os critérios para receber a certificação? Foi o nosso primeiro cliente global para certificação, um acordo em Paris, com a operação da Europa, e logo em seguida também foi o primeiro cliente da América do Sul que assinou com a gente aqui para Brasil e para todos os países hispânicos. A gente tem um programa da COR, né? Então, primeiro, assim, é importante diferenciar que algumas empresas líderes de mercado, e líderes não apenas em tamanho, mas em práticas, em confiança também que transmitem aos seus clientes, elas estão fazendo mudanças de processos, estão implementando práticas que são bastante profundas, que vão até além de um mínimo do que está estabelecido aí como protocolo, como lista de verificação, aquilo que é efetivamente auditado. É o caso da COR, é o caso também de algumas outras redes de hotéis que são líderes nos seus negócios, nos seus países. Então, é importante, então, fazer essa separação. Nós temos um produto que é o Safeguard, que é o nosso produto padrão. Ele é aplicável aí não só à hotelaria, mas a edifícios públicos, edifícios residenciais, concessionárias de veículos. Temos clientes em diversos tipos de segmento, shopping centers, por exemplo, e nós temos uma certificação específica como o AllSafe da COR. O AllSafe é da COR e é auditado pelo Bureau Veritas. Quando a gente pensa aí, falando um pouquinho do nosso programa padrão, a gente tem para cada tipo de negócio pontos a serem identificados específicos. Então, existe uma base comum. Essa base comum passa muito por questões de higienização, sanitização, práticas, procedimentos de trabalho, distanciamento social. O que você faz com um funcionário que tem uma suspeita de Covid-19? Como é que você rastreia isto? Como é que você isola, ou por quanto tempo você isola esse funcionário? O que você faz com a equipe de trabalho? Então, um cliente que não deixa de ser hotelaria, mas é uma hotelaria muito específica, que é Flotel, né? Que são embarcações que são utilizadas para fazer hospedagem, ou dentro de plataformas de petróleo, você sempre tem ali uma área de hospedagem. Você imagina o que é ter uma pessoa contaminada, né? Uma pessoa com suspeita de Covid-19, você tem que mudar toda uma escala de trabalho de um dia para o outro para lidar com isso. Então, as empresas precisam estar preparadas para lidar com essas ocorrências. Existem pontos específicos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de hotelaria, existe questão, né? E aí o Paulo fez uma distinção muito importante do que existe uma limpeza aparente, né? Você chega no hotel e aquele ambiente parece limpo, mas isso não é mais suficiente. Isso podia ser suficiente ontem, até março, até fevereiro, isso não é mais suficiente. Então, quando você chegar num hotel da COR, que está auditado pelo Bureau Veritas, tem o selo do Bureau Veritas,
você vai saber que o procedimento de limpeza, de higienização de todas as roupas, seja roupa de banho, roupa de cama, que ele passa por um processo específico, controlado, com temperatura especificada, tempo mínimo de lavagem. E isso é muito diferente da aparência de limpo. Você sabe, por exemplo, também que chegar num restaurante, você tirou o self-service, né, o popular, que era muito popular no Brasil até agora, e você vai ter porções porcionadas, né? Você vai ter a sua comida porcionada, ou servida diretamente, no que a gente eventualmente chama de à la carte. E que por trás disso existem regras que se aplicam ao ambiente de preparação dos alimentos. E aí, de novo, né? A segurança de que aquele procedimento existe e é aplicado de maneira consistente, do que a aparência de que é limpo, de que é higiênico. Tá? Existem regras, por exemplo, algo muito pontual, mas que não deixa de ser interessante, que é o incentivo ao uso de pagamentos contactless, né? Pagamento através do chip do celular ou do cartão de crédito que tenha lá o seu chip NFC para pagamento. Existem regras de espaçamento, por exemplo, para restaurantes, qual que é a quantidade de metros quadrados para cada grupo de clientes. É claro que aí você tem, né, desde hotéis super econômicos, onde você tem café da manhã, a hotéis com restaurantes completos e que estão abertos, inclusive, para público, normalmente, que não está hospedado nos hotéis. E aí existem algumas diferenciações de regras, algumas coisas que se aplicam para um, se aplicam para outro, né? Mas os protocolos, em linhas gerais, eles passam muito por regra, muito por treinamento, procedimento, planos de resposta, disponibilidade de todos os materiais que forem necessários para lidar com uma suspeita de Covid-19, porque você precisa ter um material disponível, por exemplo, você tem um caso suspeito. As áreas que esse funcionário tocou, elas precisam ser desinfeccionadas. Então, você precisa ter os produtos adequados e você precisa ter procedimentos, métodos adequados para isso. Verdade, muito obrigado, José. Muito interessante. Eduardo, com os novos protocolos de higiene e de limpeza, como o design de interiores está sendo afetado por esses novos desafios? Primeiro, o arquiteto de interiores que mexe com hotelaria, mais do que nunca, ele tem que entender de produto. Tá? Então, hoje não importa mais se o produto ele atende uma questão estética, ele tem que atender principalmente as questões de higiene. Vamos imaginar o seguinte: aquela poltrona peluda que existia antigamente, isso não vai existir mais. Né? Aquele carpete comum não vai ser mais usado. Eu vou precisar de um carpete que eu tenha uma aplicação de bactericida, ou no carpete ou no próprio fio dele. Da mesma forma, a questão dos vinílicos, da mesma forma, a questão da pintura da parede, do tipo de tinta que vai se usar, qual é o revestimento de parede que vai se usar. E saindo um pouco dos revestimentos, o desenho de mobiliário vai ter que mudar. Porque se a minha camareira tiver que mover uma mesinha de um lado para o outro, ela tem que ser facilmente reposicionada. Então, isso vai interferir muito. É evidente que existem todos os hotéis que já existem e que não vão trocar todos os mobiliários. Né? Aí você investe na questão da operação do hotel. Mas nos projetos novos principalmente, eles vão ter que ter uma preocupação com a qualidade do produto, e aquilo que o José estava falando. O hóspede tem que perceber que aquele produto, que aquele hotel tem que estar um hotel seguro. Isso é fundamental. Já ouvi pesquisas de que a camareira dos hotéis de luxo vão entrar mais vezes ainda por dia no quarto, se entrarem, porque
porque às vezes pode ser que uma hora vai pegar e vai propor 3 dias sem a arrumação do quarto. Se o hóspede ficar mais do que 3 dias, a Accor muda o hóspede. Não sei se está correto isso, né, Paulo? É isso, né, que a gente viu outro dia. Então, todo esse conjunto de procedimentos de desenho, de operação, eles vão ter que estar conversando tanto, o Carlos, mas tanto, porque isso está diretamente relacionado ao sucesso desse hotel. Isso é importante, não tem jeito. Mais do que nunca, o design ele vai ter que ser tão assertivo nesse sentido quanto a melhor estética possível e imaginária. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Eduardo. Paulo, e com estes novos modos de desenho, a Accor possui algum tipo de projeto em andamento ou perspectiva em novos empreendimentos? Sim, sim. Excelente pergunta. A Accor, ela tem um dos indicadores, um dos principais indicadores, que é o seu crescimento, seja o crescimento que nós chamamos orgânico de novos projetos, que são parceiros que assinam com a Accor para construir um novo hotel em Sorocaba, um novo hotel no Rio de Janeiro, um novo hotel em Porto Alegre, em Buenos Aires, em Amsterdã, e a gente tem uma quantidade de novos projetos muito grande. Antes da Covid, a gente tinha uma contagem que esse ano a gente ia abrir um hotel novo por dia, ou seja, a gente ia ter mais do que 365 hotéis para abrir este ano, portanto, a gente ia abrir mais do que um hotel novo por dia. O ano passado, nós abrimos um hotel a cada 2 dias, esse ano a gente atingir. Evidentemente que essa meta foi impactada, mas a gente está correndo atrás. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, eu ainda tenho no meu forecast, ou seja, na minha previsão, a abertura de mais, no mínimo, 15 a 18 hotéis até o final do ano. Desculpa, só vou fazer uma correção. O meu perímetro é a América do Sul. Mas eu queria mencionar um projeto muito bacana, muito interessante, que a gente está começando. Esse a gente não vai conseguir abrir esse ano, mas vamos tentar abrir o ano que vem. Nós temos muitas marcas. A Accor detém 39 marcas no mundo. E a gente tem marcas hoje que nós chamamos aqui num português mais claro, de marcas mais descoladas, mais lifestyle, mais home feeling, mais onde o dedo do arquiteto é muito importante, onde a proximidade com o cliente é super importante. E a gente está trabalhando num projeto super bacana, num dos melhores locais de São Paulo, que é o Itaim, e nada mais, nada menos que o arquiteto é o nosso amigo Eduardo Manzano, dessa marca nova que eu nem posso revelar em público ainda, mas logo, logo vocês vão ter essa revelação. Mas é muito especial esse projeto, é de uma marca nova da Accor, a primeira dessa marca da Accor da América do Sul vai ser esse projeto no Itaim. Prazer de ter o Eduardo Manzano trabalhando conosco nesse projeto, e ele vai ser muito disruptivo, muito diferente, muito descolado e evidentemente já de acordo com um novo normal, já de acordo com o que nós chamamos de touchless. Todos sabem o que é touchless, é menos contato com o cliente. Então, o Zé Cunha e o Eduardo estavam explicando, a gente vai ter uma fechadura que esteja apta para abrir com o teu celular, o teu check-in, você vai chegar com o teu check-in pronto, a comida no restaurante, ela vai ser à la carte, mas vai ser um à la carte sem contato, então você vai usar um QR Code para usar o à la carte no teu celular, vai ser o menor índice de contato possível, ou seja, mais inteligente, dando mais tranquilidade e mais confiança para o nosso cliente. Então, todos esses benefícios que já vem junto com esse novo projeto, era legal eu mencionar isso para você, Carlos. Não, obrigado. Na verdade, eu vou ficar em esse, então. Você é meu convidado, Carlos. Você já é. Vocês todos aqui
são meus convidados, os 4 aqui, os 3 já são meus convidados nesse hotel. O Eduardo vai se cansar de ir lá, porque vai fazer o projeto, vai trabalhar muito nesse hotel, então ele vai falar, não, na hora que abrir, eu vou deixar passar um pouquinho. Vai morar aí por um pouco, né? Pode apostar nisso, né? Tá bom, obrigado. José, você falou sobre o protocolo e capacitação e treinamento para a equipe de serviços do hotel para garantizar o que é essa excelência. Como logrou fazer esse treinamento? Um pouquinho aí, né, dos treinamentos falar um pouquinho aí dos treinamentos dos nossos avaliadores, né? A gente trabalha com uma rede de avaliadores, de auditores, que já trabalham para o Bureau Veritas, auditando normas de certificação, de coisas que talvez vocês estão aqui nos ouvindo conheçam, como o ISO 9000, que é uma norma para gestão da qualidade, ou ISO 45000, que é uma norma para gestão de segurança. Todos os avaliadores passam por um programa de treinamento de 20 horas, cobrindo todos os aspectos do checklist, das listas de verificação. Então, eles vêm aí de uma formação adequada, eles vêm de uma experiência de auditoria adequada e passam por um programa de formação específica para trabalhar com a certificação, seja com Safeguard, seja com a certificação da COR ou com outros programas específicos aí desenhados sob medida. Esse processo é um processo de certificação muito interessante, porque ele é um processo de certificação 100% digital, ou seja, o nosso cliente ele acessa uma plataforma para cadastrar os dados específicos de cada unidade hoteleira. Então, a gente tem, por exemplo, um contrato com a COR, com 338 unidades aqui no Brasil, se eu não errei o número. Cada uma dessas unidades acessa essa plataforma, cadastra seus dados específicos, é feita a auditoria. Essa auditoria é feita, obviamente, diretamente no iPad ou no notebook. Isso gera um relatório de auditoria com fotos, com evidências. E se for o desejo do cliente, a gente tem uma plataforma onde o cliente final, o consumidor, entra e vai procurar lá onde vai jantar hoje, onde vai se hospedar. Eu estou indo para Goiânia, para uma viagem a trabalho, quero procurar um hotel que é certificado. Ele vai achar os hotéis da COR certificados no Safeguard, no AllSafe da COR, e vai poder, assim, escolher onde vai ficar. Além disso, permitir que o cliente tenha uma visão de dashboard mesmo, para administrar aí a certificação dos seus hotéis, dos seus empreendimentos. Existe uma questão de treinamento muito importante aí dos nossos clientes, né? Eu vejo o Paulo falando, e eu tenho certeza, porque sou cliente, né? Não sou apenas fornecedor, sou cliente da COR, tenho certeza que e além de tudo isso, você é recebido com um sorriso no rosto, com muita simpatia, e isso passa fundamentalmente por treinamento, né? Então, eu não vejo como a gente escapar. O procedimento operacional ele é importante, ele tem que ser descrito, detalhado, mas a consistência da aplicação, a consistência da implementação é na ponta, com a camareira, com a equipe de staff, com o pessoal de recepção, com o pessoal de restaurante, e isso passa, sem dúvida, por muito treinamento. Muito obrigado, você é muito interessante, sem dúvida. Eduardo, que você pode dar para nós, pode dar uma perspectiva da parte mais privada, que serão os corredores e os quartos dos hóspedes? Não tem que dar nome do futuro do desenho de hotel, mas pode dar uma ideia como vai ser? Olha, o que eu vejo é o seguinte: ninguém sabe exatamente como é que vai ser resolvido. Não existe nenhum produto, tirando o cobre, que seja um produto que é antiviral.
o cobre é um material que todos sabem que é antiviral. Por que eu estou falando nisso? Porque já existem muitos estudos nos Estados Unidos de usarem revestimentos de cobre nos elevadores aliado à lâmpada ultravioleta. Então, quando o elevador estiver vazio, sem hóspede, a lâmpada ultravioleta mais os revestimentos de cobre vão higienizar automaticamente os elevadores. Os corredores, como é que nós estamos percebendo e como é que a gente está aconselhando os clientes? Todos os corredores teriam um totem com álcool gel. Infelizmente, são pouquíssimas as funções que a gente tem. Eu não vou colocar uma pia no corredor para a pessoa lavar a mão. Então, a solução mais higiênica é o álcool gel. Acesso ao quarto. Os hotéis que tiverem a possibilidade de eu abrir a porta através do celular, sensacional. Se eu tiver que ter um contato com a maçaneta, toda a limpeza de quarto, a governanta vai ter que higienizar a maçaneta nessa porta. Adentrou ao quarto. Se for um quarto, um projeto totalmente novo, ok, já vai estar com produtos mais certificados. Mas se for um quarto de um hotel já existente, que não passou por reforma, eu vou ter que ter a certeza, o hóspede tem a certeza de que aquele quarto foi devidamente higienizado, nem que se coloque um aviso em cima da cama, um papel dizendo que esse quarto foi higienizado, tal. Então, não adianta ele ter só a percepção da higienização, saber que ele foi higienizado. Uma coisa que até hoje ninguém me respondeu, eu já participei de diversas lives com a turma de operação, é a questão do travesseiro. Por quê? Porque como é que eu vou... Tudo bem, eu troquei a fronha do travesseiro, mas eu tenho o travesseiro, que é uma esponja de absorver coisas, né? Mas podemos colocar uma capa plástica. Quem que vai querer dormir num travesseiro e que ele vai sentir um plástico por debaixo da fronha? E aquilo que nós falamos outro dia, né, Carlos? Se eu tiver que ter a percepção que o meu quarto do hotel é igual a um quarto de hospital, eu não saio de casa. O hotel tem que ter cara de hotel. Então, a gente insiste muito nisso. Se é um quarto feito zero, um quarto totalmente novo, que a gente só vai ter esses quartos da rua, ok, percebo pelos produtos, visivelmente que os produtos são produtos mais fáceis de limpar, etc. Se é um hotel que o quarto já é existente, em que eu não tive uma troca de revestimentos, etc., eu vou ter que deixar aparente que a coisa está limpa. Só que eu também posso resolver da seguinte forma: eliminar toda aquela parte de impressos, de cadernos, todo o menu, todo o guia operacional do hotel, que ficam nos quartos, ele está no seu celular, ele está na tela da sua televisão. Isso é uma coisa fácil de ser feita. Então, eu consigo eliminar alguns itens que eram dos hotéis antigos por conta disso, porque você quer uma coisa mais ruim de você pegar num hotel já mais antigo, aquele manual que tem dentro do quarto, com as folhas todas meio amassadas, meio sujas. Então, a partir de agora, quem não conseguiu reformar os quartos, ele vai ter que mitigar dessa forma. Sim. Até o retrofit do hotel. É verdade. Obrigado. Paulo, muitas pessoas, acho que falamos isso um pouquinho ontem, mas muitas pessoas estão dizendo que o buffet provavelmente se tomará uma coisa do passado. Qual é a sua opinião? Carlos, você pode repetir a pergunta? Eu não compreendi. Porque muitas pessoas falam que o buffet provavelmente vai ser parte do passado. Tá Qual é a sua bem. opinião? Deixa eu te falar a minha opinião. E antes de falar a minha opinião, eu vou contar uma estatística para você, rápida. O buffet, ele passou a fazer parte da realidade do brasileiro. O brasileiro aprendeu a comer o buffet não há muitos anos, há cerca de 15 ou 20 anos, e virou uma febre. Sobretudo, o que todo mundo chama
principalmente nos almoços executivos de quilo. Então, as pessoas vão e consomem, pagam o que consomem, então elas se servem ali e pagam o que consomem, mas aquela exposição, daquela alimentação, daquela forma, como normalmente nos últimos 15, talvez 20 anos, nós usamos, e eu usei muito, dentro da Cor, chegou a ter um buffet com essa característica, acabou. Vai acabar. Eu acho que no novo normal, essa é uma característica que a gente não vai ter, e vai ter uma transformação importante na maneira como o brasileiro consome e na maneira como o brasileiro é servido, porque 60% dos restaurantes no Brasil são restaurantes de buffet e 90% desses restaurantes de buffet são por quilos, você paga o que consome. Isso as pessoas, como nós chamamos hoje, vão ter que se reinventar, vão ter que pivotar, vão ter que se ressignificar e encontrar novas maneiras rapidamente de fornecer a sua alimentação, porque no final o fulcro dessa história é a pessoa se alimentar, então encontrar outra maneira de servir. E qual é a melhor maneira hoje, com uma probabilidade menor de infecção? Porque, por exemplo, você passa do lado do buffet e você está falando no celular, evidentemente que gotículas da sua boca vão cair ali na alimentação, mesmo que protegida com anteparo de buffet, como a gente já vem preparando. Então esse anteparo ele vai ter que ser ainda mais, vai ser mais coberto. Normalmente a gente faz uma coisa que é côncava desta forma para que seja muito protegida, mas você vai pegar a sua porção. Então a sua porção de arroz, a sua porção de frango, a sua porção disso, a sua porção daquilo, para que não tenha uma infecção do seu prato com o outro prato. Depois, a entrada dessas porções vão ter que ser feita pelo outro lado e com uma frequência de procedimento e protocolo maior. Essas porções normalmente devem vir cobertas, então vai ser um uso maior do plástico. E aí a gente tem um problema também com plástico, porque, por exemplo, a Cor tinha uma campanha gigante para eliminar o número e o uso do plástico nas suas utilizações, nos próprios amenities, e agora a gente vai ter por esse lado uma utilização. Então a gente já está encontrando um contraponto aí, uma equação para dar segurança ao nosso cliente e continuar com as demais campanhas. Eu acabei de mencionar o plástico, era uma campanha de sustentabilidade da Cor. Você imagina o quanto de plástico é usado no mundo, o quanto o plástico polui o nosso planeta, os nossos oceanos. Então a gente tem uma responsabilidade sobre isso, mas agora a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação ao nosso cliente, ao dar segurança para o nosso cliente. E essa questão do buffet é uma questão central na alimentação do brasileiro, central em países que consomem dessa forma, e a gente já está encontrando uma nova solução, como essa que eu acabei de mencionar, que é a alimentação porcionada, com maior volume e maior velocidade de troca, com proteção dessas porções para dar segurança para o nosso cliente, usuário final. Interessante. Obrigado, Paulo. Vamos continuar a conversa de reciclar e sustentabilidade. Você, qual é o plano de retomada de utilização de espaços públicos? O que acham? É um tremendo desafio, né? A gente, das indústrias aí que a gente serve, algumas como cinemas, teatros, lazer, eventos esportivos, são as mais indefinidas, são as mais atrasadas. Mesmo para shopping center aí, a gente tem visto até aglomerações em algumas reaberturas de shopping. Então, é um tremendo desafio. De novo, eu acho que o Eduardo foi muito apropriado, essa coisa do curtíssimo prazo e o curto prazo. Eu vejo que a pandemia ela deixa algumas mudanças de padrões de consumo que vão se sustentar a mais longo prazo. Né? A questão do delivery, ele está assumindo novas proporções.
das entregas no geral. Então, um cliente nosso aí fez alta, né? Habilitou 100 mil restaurantes aí em pouquíssimo tempo, bateu recordes aí no mês. Então, isso é uma coisa que vai deixar um impacto. Eu acho que tem um impacto um pouco mais significativo na digitalização. A pandemia, ela acelerou planos de digitalização que já estavam acontecendo nas empresas, inclusive na indústria hoteleira. Então, esse exemplo do Eduardo, de você tirar ali aquele guia de uso de serviços do hotel já estava morrendo, até porque hoje você vai no celular e você consulta o entorno, você acessa o seu aplicativo de mapas e vê o que tem para fazer naquela cidade. Então, você não precisa mais daquela informação pré-selecionada. E esse tipo de mudança ela vai ter que se acelerar. Então, acho que tem um impacto bastante considerável aí na digitalização dos serviços, uma aceleração da digitalização nos serviços, que é bastante significativo. Então, tem muita incerteza. Eu acho que a gente ainda está construindo esse novo normal. A gente fala muito de novo normal, mas a gente não tem muita certeza do que será. A gente tem experiências, assim como a Coro, o Bureau Veritas é uma empresa global, então nossos escritórios na China também fecharam, também abriram, e a gente vê aí o que vem acontecendo em diversos países e tentando aprender com essas experiências em diversas indústrias, na indústria de serviços, na indústria de hotéis, nas escolas, mas eu acho que a gente ainda precisa ter bastante cuidado e que a gente ainda está aqui um pouco, essa discussão ainda está um pouco verde, ela ainda vai amadurecer aí bastante, com bastante velocidade nas próximas semanas e meses. Sim, obrigado, José. Complicado, né? Eduardo, quais seriam os pontos essenciais de um projeto para repensar a solução de um lobby da recepção de elevadores ou um lobby em geral? Quais seriam os pontos mais importantes, acho? Eu acho que a questão do distanciamento é uma coisa que é muito importante. Como eu falei, péssima sensação que eu tive no aeroporto lotado hoje. Sim. Está ouvindo? Agora sim, desculpa. A péssima sensação de hoje eu ter estado no aeroporto lotado, eu acho que dificilmente nós vamos voltar a nos acostumar a estar em lugares com muita gente. Então, o que eu acredito hoje do projeto dos lobbies, aliás, da recepção até chegar no elevador, né, é que o distanciamento, se o hotel não marcar o distanciamento, as pessoas vão se distanciar, meio que automaticamente. Isso é uma sensação que a gente tem. O próprio lobby. Eu e o Paulo visitamos, não sei se o Paulo vai lembrar, o Pullman lá de Barcelona, a quantidade de assentos que tinham no lobby, né? O Skipper, é enorme. A distância de uma poltrona para outra era de menos de 1 metro. Essa distância hoje vai ter que ser fatalmente maior. Existem estudos nos Estados Unidos que estão dizendo que não é mais 6 pés. Eles estão querendo que chegue a 10 pés. 10 pés são 3 metros. É uma distância muito grande. Eu acho que nós vamos ficar em torno dos 2 metros, que é 6 pés e alguma coisa. Os espaços vão ter que ser mais separados. E outra, que é o que vai acontecer com os restaurantes, a criação de clusters. Tá? Em vez de eu ter um salão com muitas mesas, eu vou ter espaços dentro dos restaurantes que eu tenha pequenos grupos separados. A gente está num projeto, inclusive, de um restaurante agora bastante importante, que é a demanda do projeto é essa. Então, vou ter bays, né, espaços enclausurados com mesas para grupos separados. E, evidentemente, quando a gente imaginava que o quadrado que ocupa uma mesa de restaurante era 2,40 por 2,40, isso basicamente aumentou 50%.
que as mesas passaram de 80 centímetros para 1 metro. Aí você soma mais os 80 centímetros, que é a distância que as cadeiras têm para correr, então aumenta mais ainda. Então, eu acho que distanciamento vai ser a tônica que vai nortear esse tipo de projeto. Muito interessante, obrigado, Eduardo. Já estão falando que levamos mais de 1 hora, podemos seguir com esta conversa por mais tempo. Vamos a ver se aperturamos o microfone. Algumas perguntas. Estão falando que levamos mais de tempo, assim que toda pessoa que tenha dúvidas, perguntas, por favor, enviar por e-mail, que a gente vai passar as perguntas para os panelistas. E agradecemos imensamente para Paulo, você, Eduardo, a todos que enfrentaram-nos neste interessante bate-papo, onde abordamos assuntos de grande importância para todos, nestes tempos de incerteza. Paulo, Eduardo, você, muito obrigado. Abraços, hein? Abraço para todos. Se cuidem.